Olá! A secretária nacional de Juventude, Severine Carmen Macedo, esteve em São José dos Campos participando do 9º Fórum Paulista de Juventude. A secretária falou com a TV Câmara sobre as políticas públicas para o setor, que envolve mais de 50 milhões de jovens de 15 a 29 anos de idade. Com a palavra, a secretária Severine Macedo. A Secretaria Nacional de Juventude ela tem um papel, ela é ligada à Secretaria-Geral da Presidência da República e tem um papel de articulação e coordenação da política nacional. Além disso, a gente também executa algumas ações. De 2005 até 2011, a Secretaria executou o ProJovem, agora o ProJovem é executado pelo MEC, numa perspectiva de integrar mais o programa A Educação de Jovens e Adultos, ampliar sua escala, se interligar mais ao sistema educacional. E a Secretaria está debruçada na coordenação do Plano Juventude Viva, que é um plano de prevenção à violência, focado em jovens negros, de redução da vulnerabilidade dos jovens das periferias às médias e grandes cidades. O Brasil tem avançado, tem crescido, tem incluído gente, está caminhando na perspectiva da erradicação da pobreza extrema, mas a violência tem crescido no país, né? Então a gente acredita que não são ações que ampliam a criminalização da juventude que vai resolver o problema da violência, é ampliar a oferta de serviços, de direitos, de perspectiva de vida, especialmente para os jovens que vivem em situação de vulnerabilidade, reduzindo a incidência dos homicídios. Então o Plano Juventude Viva é esse grande esforço, envolve 11 ministérios, é coordenado pela SNJ e pela CEPIR, né, e está gradativamente sendo implementado até atingirmos os 142 municípios que agregam 70% dos homicídios no Brasil. Além disso, a gente executa a Estação Juventude, que é uma estratégia de integração territorial da política de juventude, potencializando equipamentos que já existem, comprando um ônibus, equipando o equipamento móvel para que ele chegue na área rural também, além das periferias urbanas. A gente coordena junto com o Ministério do Trabalho e Emprego a construção da Agenda Nacional do Trabalho Decente para ampliar a qualidade do emprego para a juventude, né? A gente coordena o Participatório, que é uma plataforma virtual de participação, de diálogo e construção de conhecimento. Como eu falava, a gente tem a participação institucional, que já é importante, as conferências, os conselhos, mas os jovens estão dizendo para a gente quer poder incidir de maneira mais direta e a internet é o que a gente tem de mais qualificado para isso. Então o participatório é um espaço aberto, sem moderação inicial, para que os jovens possam opinar, além de discutir entre si sobre as políticas. A gente faz consultas públicas por meio desse espaço também. Uma série de esforços em relação à agenda das jovens mulheres, estamos construindo um programa nacional focado em jovens rurais, que também é uma população que carece de um conjunto de políticas, né, além de uma ação mais de coordenação direta das ações do governo federal, da relação com estados e municípios. Quais as principais políticas públicas existem no Brasil para a juventude brasileira? A gente pode citar de 2005 para cá, que foi o ano da criação da Secretaria, do Conselho, de uma série de políticas. Não foi onde iniciou, de fato, a execução de um conjunto de programas e ações, mas uma inversão na lógica do Estado brasileiro olhar a juventude. A juventude sempre foi vista no país como um problema social ou como uma fase de transição. Você deixa de ser criança e um dia você vai ser adulto, e quando você for adulto vai ter política para você se inserir na sociedade. O governo optou por dizer não, a juventude é uma fase específica da vida que está as características próprias, é marcada por desigualdades, e o Estado precisa ajudar a induzir políticas que promovam maior inclusão, autonomia e emancipação. Então a gente pode citar nessa perspectiva o ProJovem, né, que vem garantindo a elevação de escolaridade, educação, ensino fundamental, qualificação profissional inicial, garantindo esse acesso para os jovens em situação de maior vulnerabilidade. A gente pode citar o Pronatec, que não é só para jovens. A gente teve a criação de mais de 15 universidades federais no país, a política de cotas, que hoje está assegurando que jovens afrodescendentes, jovens negros, jovens indígenas e jovens oriundos de escolas públicas possam acessar e sejam a metade, efetivamente, dos alunos das universidades públicas, né, no país. A gente pode citar os céus das artes, a gente pode citar os pontos de cultura, né, ou seja, há um conjunto de esforços, mais recentemente as estações de juventude, Juventude Viva, há um conjunto de iniciativas que estão em curso, que vem efetivamente melhorando a vida da juventude, sem falar das políticas mais gerais, como a melhoria do salário mínimo, né, que vem garantindo com que os jovens brasileiros hoje sejam uma boa parte, ou quase a metade dessa população que ascendeu de classe nos últimos anos, esses 40 milhões de pessoas, né, e tem um peso econômico, político, social, não só por ser 50 milhões de pessoas, mas por ser uma geração que está na ativa, né, do ponto de vista econômico, mas também social e político. Então,
Já acho que tem um caminho bem importante que foi trilhado. Nosso desafio daqui para frente é ampliar a integração dessas políticas, responder aquelas que não foram construídas ainda, especialmente em relação à qualidade do emprego, trabalho decente, e ampliar o leque de opções, inclusive de circulação, de equipamentos públicos no campo da cultura, do lazer, ou seja, desafios há muito, né, mas há muito que se comemorar também, inclusive do ponto de vista da participação. O Brasil é um modelo hoje dos países que desenvolvem política de juventude em relação à participação. Tem Conselho Nacional, tem conselhos locais, né? A gente vem buscando mecanismos novos de diálogo por meio da internet também com esses jovens, porque a gente acredita que a política pública não pode ser gerida por quem acha o que é melhor para os jovens. Os próprios jovens precisam contribuir para isso. Então, a primeira e a segunda conferências mobilizaram mais de 1 milhão de jovens, né? E o Conselho é esse espaço que no dia a dia traduz as demandas, pelo menos de uma parte importante da juventude brasileira. Secretária, e falando um pouco sobre esses programas da Secretaria, a PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, mostrou que o desemprego juvenil no Brasil ele é 3 vezes maior que a taxa existente entre os adultos. Como a secretária avalia esse quadro e quais as políticas são adotadas para amenizá-lo hoje? Esse, sem dúvida nenhuma, é um dos desafios que a gente ainda tem do ponto de vista da agenda das políticas públicas. O Brasil vive uma situação de quase pleno emprego, né, menos de 6% de desemprego geral na sociedade, num cenário de crise internacional, onde alguns países chega a 50% do desemprego juvenil, como o caso da Espanha, 40% de Portugal. O Brasil se mantém numa média, inclusive gerando emprego com carteira assinada, né, mais da metade desses 22 milhões de empregos gerados nos últimos 11 anos com carteira assinada são jovens beneficiados, mas a gente tem um processo de transição que não permite uma qualidade uma inserção tão rápida e a qualidade da inserção do trabalho juvenil, especialmente em algumas regiões do Brasil. Então, a lei da aprendizagem, por exemplo, é um esforço importante para permitir uma inserção, né, qualificada, sem exploração do trabalho juvenil até os 18 anos. A lei os estágios são um processo interessante também, o estímulo à contratação de jovens no primeiro emprego, mas a gente esse é um problema estruturante, que eu diria para você que é uma das respostas que a gente tem que dar, mas não vai ter condição de dar sozinho. Vai exigir um esforço do governo federal e todos os governos de suas esferas, do próprio empresariado e eu diria também das centrais sindicais. Então nós temos um grupo de trabalho, um subcomitê da Agenda Nacional do Trabalho Decente, que é tripartite com apoio da OIT, que tem se debruçado de 2008 para cá na construção de um Plano Nacional de Trabalho Decente, e a gente quer apresentar esse ano, além das diretrizes que já foram pactuadas, um conjunto de compromissos, mas aí para isso a gente tem que convencer mais atores de fato dessa agenda, mas a gente pretende que essa seja uma das prioridades nesse próximo período de fato. Secretária, e nesse período, né, nesse tempo de luta da Secretaria Nacional de Juventude, uma das conquistas foi o Estatuto da Juventude, né, que valoriza a promoção da participação social e política do jovem de forma direta e por meio de suas representações. Esse princípio é respeitado? Como é que isso ocorre hoje? Essa foi uma premissa, foi uma base da política de juventude desde a sua construção. Em 2005, quando a Secretaria foi criado junto, foi dado posse no mesmo dia para a Secretaria e para o Conselho Nacional de Juventude. O Conselho Nacional de Juventude tem, inclusive, uma participação maior, são 2/3 da sociedade civil e 1/3 do governo, né, como uma maneira de fazer com que as organizações representativas da juventude tenham um espaço que não é só de avaliação da política, de monitoramento. O Conjuve tem um papel de elaboração, de proposição, de formulação da política nacional de juventude junto com a Secretaria Nacional. A gente tem estimulado a criação de conselhos estaduais e municipais, são em torno de 400 no Brasil hoje. A gente acredita que com a regulamentação do Sistema Nacional de Juventude, a gente vai ampliar a sensibilização dos estados e dos municípios para que criem esses órgãos. Mas como a gente falou, além das conferências e os conselhos, a gente precisa ter canais direto de participação, então uma grande aposta nossa é o participatório, né? Inclusive a gente convida quem quiser conhecer, entrar e participar, que é um espaço além dos jovens criarem comunidades, se conhecerem entre si, conhecer o que acontece no Brasil inteiro. A gente faz consultas, abre o diálogo, inclusive para responder questões de opinião dos próprios jovens sobre a política nacional e sobre a sua própria agenda. Então a gente também está pensando como, e o participatório é um exemplo disso, qualificar outros meios de participação, assim como a Secretaria-Geral da Presidência está elaborando uma proposta, um Sistema Nacional de Participação, porque a gente acredita que participação não é um favor, foi uma conquista democrática, muita gente morreu, foi torturada, né, para construir de fato possibilidade de participar, de incidir, né, de reivindicar, de se manifestar. Então a gente precisa entender a participação como um método de governo e é esse o nosso esforço. O programa Com a Palavra fica por aqui. Até a próxima.